O Líbano tem uma difícil missão que é a de desarmar o Hezbollah. Cara, o que aconteceu? Desde que o Hamas invadiu a Israel no dia 7 de outubro de 2023, Israel respondeu a isso com muita força. Ele foi lá e aí praticamente destruiu o Hamas na Franja de Gaza. E também destruiu a Franja de Gaza, a faixa de Gaza lá completa. Ele também atacou o Iêmen com muita força, atacou o Irã com muita força e atacou o Hezbollah no Líbano com muita força. Lembra aquelas explosões de 4.000 beepers, pagers na mão de oficiais, na mão de soldados do Hezbollah? Isso aconteceu lá no Líbano. Foi uma operação secreta que fez o exército de Israel, a polícia secreta de Israel, e feriu uma grande quantidade de oficiais. Depois ele foi lá e atacou bases operacionais do Hezbollah. E até mesmo atacou os bunkers dos líderes do Hezbollah lá dentro do Líbano. O Líbano, que é esse país aqui, ó, do Oriente Médio, um país pequenininho, aqui ao norte de Israel, ao oeste da Síria, é um país que já foi considerado a Suíça do Oriente Médio, é da onde nós temos vários personalidades importantes no Brasil que são descendentes de pessoas que saíram de lá e vieram morar no Brasil, como Michel Temer, que é de origem libanesa. Esse país aqui, ele está tentando se reconstruir. É aquele país que teve aquela explosão no porto com uma questão lá de um fertilizante, que alguns dizem que ia ser utilizado para montar bombas, armas também. Esse país aqui, ele está vivendo um caos, um país que já foi muito rico, um país que tem cristãos, um país que tem muçulmanos xiitas, um país que tem muçulmanos sunitas, todos se conviviam. Mas ao final, o Irã, que está muito mais longe de Israel e do Líbano, e o que ele fez? Ó, o Irã está aqui, ó, ele conseguiu armar, conseguiu treinar, conseguiu aperfeiçoar grupos contra Israel aqui nessa região do sul do Líbano, que eles davam apoio tanto para o ex-ditador da Síria, o Bashar al-Assad, como eles atacavam Israel, dando apoio para o Hamas atacar Israel também. Então, depois do ataque que sofreu Israel no dia 7 de outubro de 2023, Israel revidou e deu um grande golpe no Hezbollah. E agora a discussão é, será que nós vamos conseguir desarmar o Hezbollah? É o que se pergunta o governo do Líbano. Por quê? Porque para o governo conseguir mandar em todo o estado do Líbano, que não é muita coisa, é pequenininho aqui, nós podemos dizer que é praticamente do tamanho do Sergipe, e para mandar nessa região, o que precisa acontecer? Para que exista um Estado, necessita que só uma força detenha o monopólio da violência naquela localidade. O governo no Líbano não tem isso, porque ao sul, quem detém esse monopólio é justamente o Hezbollah. Só que o Hezbollah, como ele atua como uma força de apoio ao Hamas e de ataque a Israel, porque ele não aceita a existência do Estado de Israel aqui ao sul, ele pensa, não, eu não quero entregar as minhas armas e me só tornar um partido comum que disputa as eleições, que tem seus objetivos, mas que não tem uma expressão armada. Porque o Hezbollah é um grupo que tem uma parte política, que tem representação partidária dentro do parlamento libanês, mas tem outra parte militar, com seu próprio exército, além do exército do próprio Líbano que existe por lá. Qual é a grande questão do Hezbollah, então? É que, desde que o Estado de Israel atacou o Hamas, aqui na faixa de Gaza, e atacou os iemenitas, onde é que estão os iemenitas? Bem lá, aqui ó, ao sul, aqui no Iêmen, e atacou o Irã, e além disso, a Síria, ela foi dominada pelo grupo HTS, que tirou o ditador Bashar al-Assad de lá, e agora é dominado por outros, porque o Bashar al-Assad também, com a ajuda do Irã,
ele dava apoio para o Hezbollah, porque eles se ajudavam mutuamente para manter o controle nessa região, ele não tem conseguido o Hezbollah receber dinheiro, receber armas e nem receber pessoas especialistas para dar treinamentos aos novos oficiais, porque muitos dos outros morreram ou ficaram feridos, e aos novos soldados que vão se incorporando às fileiras do Hezbollah. Até em voo, que poderia ser o voo do Irã ao Líbano, estão cancelados. Os voos que iriam da capital do Irã, Teherã, à capital do Líbano, Beirute, não estão acontecendo mais. Então é um trabalho muito longo conseguir sair daqui no Irã, vir de carro, passar para o Iraque, passar pela Síria e chegar no Líbano. É quase impossível atualmente, porque na situação que está aqui, com os problemas de guerrilhas e de inimizade que existe, por exemplo, entre a Síria e o Irã, não facilita isso daí. Então, esse grupo que tem no Líbano, que tem uma via política e uma via militar, ele está sendo pressionado. Olha aqui, nós precisamos reconstruir o sul do Líbano, mas nós faremos isso se vocês depuserem as armas. Por quê? Porque os Estados Unidos, que hoje é um dos maiores financiadores da reconstrução do Líbano, e a França também, que são os dois grandes financiadores, até porque a região onde é o Líbano, ela já foi colônia da França. Eles pressionam e vão dizer, nós vamos te dar dinheiro, vamos ajudar a reconstruir, só que está na hora de desarmar esse grupo que fica atacando Israel, e está na hora de desarmar o Hezbollah. E como eles também estão ficando sem dinheiro, estão ficando sem ajuda, o Irã já não está dando para fazer o seu papel de financiador, eles estão pensando, talvez a situação seja depor as armas. Alguns querem ceder, outros não. Alguns no Hezbollah dizem que essa decisão é inexistente, vai beneficiar apenas a Israel, deixar eles desarmados, que isso seria deixar de existir. É uma tinta sobre o papel, mas a verdade é que eles não querem assumir de que se eles continuarem sem ajuda, se conseguir continuar mantendo esse bloqueio da envio de ajuda do Irã para o sul do Líbano, para essa região aqui, que é onde se concentra o Hezbollah, eles vão ter que acabar cedendo, depondo as armas, deixando o exército do Líbano controlar toda a região e funcionar apenas como um dos partidos políticos que vai integrar o parlamento libanês, fazendo parte dele como um partido normal, e mesmo as suas falas anti-Israel terão que ser colocadas lá, só que a decisão afinal quem vai tomar é a decisão do governo, onde dificilmente eles terão maioria. E aí? É uma situação interessante, né? Eu espero que isso aconteça, porque imagine, se o Hezbollah depõe as armas, cara, para Israel, olha isso daqui, é uma parte da fronteira que eles vão precisar ter menos preocupação. Ainda mais se o Líbano voltar a se aliar cada vez mais com o Ocidente e tentar voltar a ser aquela Suíça do Oriente Médio, aquele local cheio de bancos onde todo mundo tinha segurança de colocar o seu dinheiro. Se o Líbano volta a ser isso, acabou o problema de Israel com o Líbano. E aí é o menos um problema de qual ele tem que se guarnecer, de qual ele precisa evitar uma nova guerra. Eu espero que isso realmente aconteça, porque é um caminho de paz para a região. Agora acontecerá? Não sei. E aí, o que você acha? Deixe aí nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago e tento entender tudo isso da política nacional e internacional juntamente com vocês.